Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre versionamento de código e as diferenças entre Git e GitHub. Para quem quiser ir direto para a parte prática, acesse o nosso link no próximo vídeo. E quem quiser conhecer um pouco mais de como funciona a estrutura do Git e do GitHub, acompanhe aqui com a gente. Então vamos lá, já vai falar um pouquinho sobre o que é o Git e o que é um sistema de controle de versão. Então, imagine o seguinte, você está trabalhando com um arquivo qualquer, pode ser um arquivo de código, pode ser qualquer arquivo de texto, por exemplo, e aí você tem mais de uma pessoa trabalhando nesse mesmo arquivo. Então imagine que você criou o arquivo, colocou um cabeçalho, e aí você quer controlar as alterações para poder voltar se der algum problema futuramente, se você perdeu algum tipo de informação. Então você vai registrando todas essas mudanças como se fosse um caminho de migalhas, para que você consiga acompanhar toda a trilha de alterações no seu código. Tá? Então, se der algum problema, você pode fazer o retorno para uma versão anterior, que a gente chama de rollback, ou dar sequência nas próximas versões e alterando ainda mais este arquivo. Então, o sistema de controle de versão ele permite isso, ele permite manter o histórico das alterações e permite que a gente tenha uma recuperabilidade de arquivos e de situações caso eu venha a sofrer alguma perda de informação. Tá? Essa aqui é uma trilha principal de alterações num arquivo específico, né, ou em mais arquivos. Eu posso ter mais de um arquivo numa pastinha e eu estou controlando as alterações nesta pasta. Então essa aqui é a nossa trilha principal, em que eu tenho todas as alterações registradas, da data e a hora e a pessoa que fez a alteração. A gente vai ver mais para frente que a gente pode trabalhar com ramificações dessa trilha principal, para que a gente não interfira nesse código estável do nosso controle de versão. Mas vamos lá, o que é o Git afinal? Vamos ver para que serve o Git e aonde surgiu essa história toda. O Git ele é um sistema de controle de versão, foi criado aí pelo Linus Torvalds, que é o mesmo criador do Linux, né? Ele foi criado para poder controlar as alterações do código fonte aí do Linux, do kernel que eles chamam, tá? Então a primeira coisa, a gente vai usar uma ferramenta chamada Git, né? Na verdade a gente vai baixar o Git Bash aí na próxima aula, para que a gente consiga colocar uma pasta sobre controle de versão. Então essa pastinha inicial, vou dar tem alguns comandos para fazer essa alteração. E um deles, eu preciso inicializar um repositório. Então, imagine que eu tenho uma pasta aqui na minha máquina, e aí eu tenho todos os arquivos de desenvolvimento do meu projeto. Pode ser em Python ou qualquer outra linguagem que a gente está trabalhando. No momento que eu defino que essa pasta vai estar em controle de versão, todos os arquivos que estão ali eu consigo preparar para controlar as alterações. Para isso, a gente vai adicionando para uma seção chamada Stage, né, ou preparação, em que eu adiciono os arquivos que estão prontos para serem confirmados a alteração. Então, desenvolvi 2 ou 3 arquivos, adiciono esses arquivos para essa área de preparação, que estão prestes a ser confirmados, e finalmente eu confirmo essas alterações usando um comandinho git commit. Eu vou confirmar, e a partir desse momento eu consigo ter todo o histórico, todo o log do que foi alterado aí nesse arquivo. Tudo isso está na minha máquina local, está aqui dentro do nosso Git, né, que é o nosso controle de versão local. E aí eu posso empurrar essas informações para um ambiente remoto, eu posso empurrar inclusive para a nuvem, usando o que a gente chama de GitHub, que é um site na internet, que cria esses repositórios remotos. Né? O que é um repositório? É um conjunto de arquivos que eu tenho na minha máquina e eu posso subir esse conjunto de arquivos para a internet, como se fosse uma pastinha dentro do Windows. Tá? Finalmente, eu posso fazer a consulta, eu posso buscar se teve algumas alterações, né? Mais de um desenvolvedor pode mexer nessa pastinha, eu posso buscar quais foram as alterações com o git fetch, ele vai me listar quais foram as alterações, não vai mandar para mim, ele simplesmente lista as alterações, ou git pull, que já busca para mim todas as alterações e já faz a mescla com o meu código local, no meu ambiente local de desenvolvimento. Tá? Então essa é a sequência que a gente usa no sistema de controle de versão do Git. Tá? Mas lembrando que nada mais é do que uma pastinha na minha máquina
em que eu controlo as versões e eu tenho possibilidades de restaurar em algum momento. Eu consigo trabalhar paralelamente em equipes para que cada um trabalhe com uma funcionalidade diferente sem mexer na funcionalidade principal. Então, isso aqui é um exemplo de empresas trabalhando sob o mesmo código-fonte, e aí a empresa A faz alguma alteração, ela vai ter um repositório na nuvem, e aí ela faz uma primeira funcionalidade de um software, pode ser uma API, por exemplo, um código-fonte que a gente permite consultar pela internet, e aí ele vai jogar essa API lá para o GitHub para ter isso salvo na internet. Por quê? Porque às vezes a máquina da pessoa tem algum problema, e aquele controle local que ela tem pode perder as informações. Se ele tiver algum problema de disco, ele perde todas as informações que ele tiver na máquina dele. E ele garante que ele vai ter uma recuperabilidade criando repositórios na nuvem. Esses repositórios podem ser privados ou públicos. Tá? Normalmente, quando a gente está trabalhando individualmente, trabalha com repositórios públicos, se não for, né, nenhum projeto confidencial, ou dentro da empresa a gente cria repositórios privados, que só as pessoas, só os membros daquela equipe vão ter acesso para conseguir trabalhar com esses repositórios. Na empresa B, a pessoa uma outra desenvolvedora está fazendo uma funcionalidade nova. O que ela vai fazer? Ela vai buscar as informações que estão lá na nuvem, vai clonar, vai baixar para a máquina dela, e aí ela vai trabalhar sobre essa nova funcionalidade, criando uma ramificação para não mexer nesse código principal. Então vamos ver aqui como é que funciona esse processo. Então o desenvolvedor da empresa A, ele fez uma alteração no código localmente, e aí ele vai fazer o commit para o repositório local dele. Na sequência, ele pode enviar isso para a nuvem usando o comando git push. Ele vai enviar lá para o GitHub, as informações vão estar gravadas na nuvem, e aí as pessoas que têm acesso ao projeto conseguem buscar essas informações usando o comando git pull ou git fetch, né, para visualizar as alterações. Se eu der um git pull, ele já vai atualizar o meu repositório local na outra empresa, né? A desenvolvedora da empresa B vai estar lá atualizando com as alterações que a pessoa da empresa A fez. E aí ela pode criar uma nova funcionalidade. Depois que ela criar, ela vai commitar essas informações no Git local dela e finalmente devolver o processo para a nuvem. Vai fazer git push e vai mesclar as informações lá com a ramificação principal da nuvem. E, por último, o desenvolvedor da empresa A vai buscar essas informações e vai atualizar o código dele já com as alterações da desenvolvedora da empresa B. Então, esse ciclo que a gente utiliza quando a gente trabalha em equipes, em diferentes empresas, ou até mesmo na mesma empresa, só que pessoas em ambientes distribuídos, né, em ambientes geograficamente distribuídos. A gente ainda pode trabalhar com ramificações. Ao invés de trabalhar com a ramificação principal, que a gente chama de main, a gente pode criar ramificações que são cópias do código inteiro para que a gente não altere o que já está estável no código principal, nessa ramificação principal aqui. A gente chama isso de branches. A gente vai criando branches, que são ramificações, são cópias do código, e aí eu crio uma pasta paralela a esse código, copiando todos os arquivos daquele momento, é como se fosse uma fotografia do momento, trabalho nesses arquivos e finalmente eu posso fazer a mescla com a ramificação principal e garantir que aquilo está funcionando adequadamente. Tá? A gente vai ver isso nas próximas aulas, como a gente trabalha com esses comandos todos, e primeiro instalando aí o Git e criando o nosso primeiro repositório. Então nós vimos as diferenças entre Git e GitHub, sendo que Git é nosso repositório local, eu tenho um controle de versão de todos os arquivos que eu estou naquela pasta, por exemplo, e o GitHub eu faço um backup na nuvem, e eu tenho todo esse histórico salvo, com todos os logs, os registros de alterações por diferentes pessoas. Então eu posso garantir uma recuperabilidade do meu código, se tiver algum problema local, usando o GitHub, e eu posso trabalhar em equipes distribuídas geograficamente para que eu consiga otimizar o tempo de desenvolvimento do meu software, né, principalmente agora no trabalho remoto. Valeu, gente, e até o próximo vídeo.